Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos apresentar uma palestra sobre saúde mental, um seminário que houve aqui na Federação, e o psicólogo Dr. Mauro Lima veio falar sobre depressão. Depressão é um assunto sempre muito importante, sempre muito atraente para as pessoas, principalmente para aquelas famílias que detectam alguma depressão em um familiar porque simplesmente está triste. Então vamos aprender agora com o Dr. Mauro realmente o que é depressão, que é bem diferente da tristeza. Vamos lá. Bom dia, né? Eu queria agradecer, né, a Federação, né, a AME, por estar aqui, né? Eu vou apresentar um trabalho que nós realizamos, né, sobre depressão. E uma coisa que eu gostaria de falar, né, muitos de nós, ou a gente ouve falando por aí, né, da depressão como sendo uma frescura ou alguma coisa, né? E não é, gente, é muito sério, é um transtorno, né? Eu vejo as pessoas falando, é só, se você quiser, é só afirmar o pensamento, não é bem assim, né? É um transtorno, ele precisa de medicamento, ele precisa de tratamento, e vários tratamentos. Então, quando a gente olha para essa figura, né? Quando a gente olha para essa figura, a gente vê uma pessoa, né? A gente vê um boneco prostrado, é mais ou menos assim, né? Que o corpo, a gente representa corporalmente a depressão, né? Os ombros caídos, a cabeça baixa, né? Que dá uma ideia de uma certa derrota, né? De um certo desânimo, né? Para começar, eu gostaria de ler um conto, tá? Para a gente também poder fazer algumas relações e poder sentir um pouco como que essa doença, esse transtorno, né, ele afeta o ser humano, né? Era um abutre que me dava grandes bicadas nos pés. Tinha já dilacerado sapatos e meias e penetrava minha carne. De vez em quando, inquieto, esvoaçava à minha volta e depois regressava à faina. Passava por ali um senhor que observou a cena por momentos e me perguntou depois como eu podia suportar o abutre. É que estou sem defesa, respondi. Ele veio e atacou-me. Claro que tentei lutar, estrangular o mesmo, mas é muito forte um bicho desses. E até saltar-me a cara, por isso preferi sacrificar os pés. Como vê, estão quase despedaçados. Mas deixar-se torturar dessa maneira, disse o senhor. Basta um tiro e pronto. Acha que sim, disse eu. Quer o senhor disparar o tiro? Certamente, disse o senhor. É só ir à casa buscar a espingarda. Consegue aguentar meia hora? Não sei lhe dizer, respondi. Mas sentindo uma dor pavorosa, acrescentei. De qualquer modo, vá, peço-lhe. Bem, disse o senhor, vou o mais depressa possível. O abutre escrutara tranquilamente a conversa, fitando-nos alternadamente. Vi então que ele percebera tudo. Elevou-se com um bater das asas e depois, empinando-se para tomar o impulso, como um lançador de dardos, enfiou-me o bico pela boca até ao mais profundo do meu ser. Ao cair, senti, com que alívio, que o abutre se engolfava impiedosamente nos abismos infinitos do meu sangue. Né? É um conto do Kafka, né? E ele diz exatamente, não diz só da depressão, mas de todos os transtornos mentais, né? Que porventura um ser pode ter. Né? Essa luta, né, do ser com o abutre, esse abutre sendo imenso, né? Essa certa impossibilidade, essa coisa
ruim, né? Esse conto dá uma sensação ruim, porque exatamente é a sensação que a pessoa que tem depressão, que tem transtorno depressivo, ela sente, né? Essa impotência, essa luta, né? dessa pessoa com esse abutre, né? Dá essa ideia de uma certa impotência. Então, todo o processo depressivo, né? A gente está falando de um abaixamento de nível, a gente está falando de um encolhimento, de um abatimento, de um desvalor existencial, né? A gente sempre, quando está falando de uma depressão, a gente está, como é um transtorno de humor, né? A gente está falando desse humor aí, né? Então, quanto mais severo, mais esse transtorno, ele vai pegar a vida, né, do ser, né? E como que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico clínico da depressão, ele não é feito com os exames clínicos, embora os exames clínicos ajudem, né? Exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais ajudam, mas ele é feito com entrevista mesmo, né? Então, como que a gente percebe, né? Um paciente chega no nosso consultório e a gente percebe um humor deprimido. Ele conta histórias da vida dele, conta a história da vida dele e vai falando, né, desse humor deprimido, né? Um interesse ou um prazer pela vida bem diminuído, né? Uma perda significativa de peso ou um ganho de peso, né? Um aumento, uma diminuição de apetite, tá? Então ele vai alterando, às vezes, o peso, o apetite, o humor, o interesse pela vida. Ele tem uma hipersonia, né? Ou dorme muito, ou uma insônia, né? Uma agitação ou um retardo psicomotor. Então há sempre uma alteração dessas características, né? Uma fadiga, né? Uma perda de energia, um sentimento de inutilidade, tá? Um sentir-se inadequado, uma culpa excessiva, tá? Uma certa recriminação de si próprio, dos seus atos, uma certa desvalia existencial, uma capacidade diminuída de concentrar-se, pensamentos de morte, de suicídio, ou planejamentos de suicídio, né? Então, quando tem mais ou menos uns 5 desses sintomas, né, que pelo menos um deles tem que ser um humor deprimido ou uma perda de interesse, o prazer pela vida, né? Quando esses 5 desses estão presentes, pelo menos em 2 semanas ou mais, a gente já começa a entender esse paciente como tendo um certo transtorno depressivo, né? Então, a gente percebe um prejuízo da sua funcionalidade, a gente percebe um prejuízo ocupacional, tá? E essa depressão, esse transtorno depressivo não pode ser causado por substâncias, né? Porque há drogas, né, que são depressoras do sistema nervoso central. Então, se a pessoa está com uso de drogas e ela está tendo essa depressão, né, a gente não pode, está tendo esses sintomas depressivos, a gente não pode caracterizá-los como depressão. E tem a questão do luto também, né? No manual, né, eles falam de 2 meses, né? Talvez eles alteraram agora no DSM-5, né? Mas tem também o tempo de luto, que é natural, gente. É natural que a gente sinta tristeza quando a gente perde alguém, né? Quando a gente perde um ente querido, ou a gente perde um emprego que a gente gostava muito, né? Então, é natural que essa tristeza ocorra. E quando a gente faz esse diagnóstico clínico, a gente sempre vai ver a intensidade, a duração e a qualidade desses sintomas, né? Que a gente pode classificar de leve, moderado e severo, tá? O severo, ele pode ter aspectos psicóticos ou não, tá? E quando a gente fala de remissão parcial ou completa, a gente está falando também da duração, né?
Na duração no tempo mesmo, né? Quanto tempo fica, se retorna ou não, se ele tem um tempo que ele não fica depressivo, né? E a qualidade, a gente fala das reações que tem, né? Se é retardada ou agitada, né? Então, uma depressão, a gente sempre vai ter um evento que provocou essa depressão, né? A própria personalidade do indivíduo, as características de personalidade dele e as circunstâncias ou a situação em que encontra o sujeito, né? O ambiente, né? A ambientação que esse sujeito se encontra. Então, quanto mais avançado esse processo, mais o mundo do sujeito se afeta, né? Quanto mais severo se torna são os sintomas, mais o mundo do sujeito vai sendo afetado, né? Quando eu digo mundo do sujeito, eu estou dizendo, né? Quanto mais severo a pessoa vai ficando mais inutilizada em vários setores da vida, tal como o trabalho, tal como o relacionamento humano, interpessoal, tá? É disso que a gente está falando, né? E essa depressão é um modo de ser no mundo, né? É um estado de ânimo predominante que afeta todo o universo do sujeito. Então, o transtorno depressivo, você observa sintomas tanto psíquicos, quanto fisiológicos, quanto comportamentais, tá? Os psíquicos, a gente vai falar da questão do humor mesmo, né? O desprezo pela vida, né? A redução da concentração, da capacidade de pensar e tomar decisões. Os sintomas fisiológicos, né? Essa perda de energia, a fadiga, né? Alterações no apetite, alterações no sono, né? A redução do interesse sexual, né? E algumas somatizações. E os sinais comportamentais, né? O afastamento social, as crises de choro, as alterações psicomotoras e o comportamento suicida. Isso a gente já falou, né? Mais atrás. Eu só estou dando um resumo aí, né? E as causas da depressão, ela é multifatorial. Não existe um único fator que possa fazer com que o ser entre num transtorno depressivo, tá? Ela pode ser endógena, ou seja, no organismo, né? Reativa, que normalmente são questões sociais, do cotidiano que vai... E a gente tem, né, na doutrina espírita, a gente tem um fator a mais também, que pode vir de uma forma para tornar esses sintomas um pouco mais graves, né? Influenciar um pouco mais, que é o espiritual, né? Então a gente tem essas três formas, mas é muito difícil falar, olha, essa depressão é por conta de algum esgotamento que você tem físico, ou algum desequilíbrio químico, talvez alguma operação que se faça. Normalmente as operações cardíacas, né, às vezes ocorrem uma certa depressão, né? Uma depressão pós-parto, né? Quando é endógena, é muito mais fácil de você detectar. Mas quando é uma depressão que vem pela via reativa ou espiritual, já fica um pouco mais complicada, né? A via reativa, normalmente, são questões psicológicas, são a própria inabilidade do ser de estar lidando com as questões de perda, com as questões do luto, com as questões humanas, tá? Então, tenha sempre em mente que o transtorno depressivo, ele tem causas multifatoriais, tá? É muito difícil você falar isso, aquilo, aquilo outro, porque realmente é multifatorial mesmo, é uma junção desses três fatores aí, tá?
Desculpe aí a desconfiguração, é porque eu fiz num outro programa que não no PowerPoint, e aí a hora que importou para o PowerPoint deu uma desconfiguração aí. Tá. A dinâmica mental, né, da depressão, como é que é? A depressão, ela é basicamente uma dificuldade que a gente tem de trabalhar com perdas. Porque, gente, a gente perde, né, na vida, né, no nosso viver, no nosso cotidiano, a gente tem situações de perda. E isso é comum no viver. Todos nós perdemos algo ou alguma coisa. Então, essa inabilidade de trabalhar com essas perdas, normalmente, né, está por trás dos sintomas depressivos, né? Quando a gente fala em perda, a gente está dizendo o seguinte: nós estamos num mundo que é transitório. Nós somos transitórios nesse mundo, né? Nós estamos na matéria, e tudo isso é transitório, nada é permanente, tudo é perene, né? Tudo tem um fim. As situações da vida têm um fim, nós temos um fim, as pessoas que nós amamos têm um fim, o nosso emprego tem um fim, né? Então, tudo é transitório nessa vida. Então, de alguma forma, a gente vai se deparar com um processo de perda. E quanto mais você for criativo, no sentido do lidar com essas perdas, mais a gente vai ter um ganho aí, né, existencial. Quando eu falo, né, quando a gente for cada vez mais maleável para trabalhar com a vida, para as situações da vida, tanto as boas quanto as ruins, isso vai nos protegendo, né? Essas situações vão nos protegendo e a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Então, na depressão, a gente tem uma viciação mental que eu chamo aqui de autoflagelo, né? Que é uma fuga existencial, né, das nossas capacidades de realização, né? Quando a gente pensa conosco mesmo, né? Nossa, eu não estou bem, a vida é muito ruim, eu não tenho capacidade, tudo acontece de errado comigo. Então, o que é isso? São pensamentos de autoflagelo, eu estou me autoflagelando, né? Eu estou me maldizendo, eu não estou reconhecendo as minhas capacidades criativas de sair dessa situação. Então, quando eu calco a minha felicidade nas minhas conquistas, tá? Nos meus objetivos ou naquele coração, né, naquela pessoa, e quando eu calco essa felicidade naquilo e aquilo não vem, e eu não sei trabalhar com isso, isso vai virando uma bola de neve, tá? Então, quando eu falo que é uma inabilidade, né, de trabalhar com perdas, é disso que eu estou dizendo, né? Porque o nosso mundo é transitório, nós somos transitórios, né? Então, de alguma forma, em algum momento da vida, nós vamos precisar lidar com essa perda, e de vários fatores, né? Então, o que acontece, né, começa a ter uma perda, né? Quando você calca a sua felicidade em algo, né, se eu não tiver aquilo, eu sou infeliz, se eu não tiver aquilo outro, eu sou infeliz, né? É óbvio, o sentimento que está por trás ali é a frustração, né? E é talvez uma inabilidade de seguir o fluxo da vida, porque o fluxo da vida é esse, né? São perdas, são ganhos, e essas perdas e ganhos vão trazendo um aprendizado para nós, vão nos fazendo acreditar nas nossas possibilidades, nas nossas capacidades de criação, nas nossas capacidades criativas, né? Então, quando você determina que a sua felicidade, você só é feliz ou você só vai ser realizado quando você coloca uma condição para isso, né, você acaba indo contra também, você acaba num embate com a vida, né?
E quando você tem esse embate com a vida, a emoção por trás ali que tem é uma emoção de raiva, porque a frustração ela traz uma emoção de raiva. Poxa, eu não consegui, né? Ou Deus não me deu aquilo que eu pedi, ou aquele emprego, eu queria muito aquele emprego, aquele chefe, e você maldiz, né? Então, tem uma força contrária aí, à força da vida, né? Então, você interrompe um fluxo, você acaba interrompendo um fluxo, né? E você interrompe um fluxo que também ocorre através de você, junto com você, né? Você também é esse fluxo. Então, você acaba vivendo também um movimento contrário. Você acaba paralisando de uma forma, né, em oposição à vida, que é transitória e que é movimento. Então, a gente fala aí também de uma certa rigidez de caráter. Tá? Gente, todos nós temos uma certa rigidez do caráter, isso é muito comum. Todos nós temos alguma dificuldade na vida, né? A gente não sabe lidar por alguma coisa, e é por isso que nós estamos aqui, né? A gente acredita nisso, é para que a gente vá aprendendo, né? Para que a gente vá aprendendo a viver, usando as nossas capacidades criativas para viver melhor, para, óbvio, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esta energia, né, de embate, de raiva, que está por trás de tudo, mas essa questão da rigidez de caráter vai fazendo uma panela de pressão, né? E o que acontece? Essa raiva vai girando contra si próprio, porque o depressivo ele tem um mecanismo que ele não embate com os outros, né? Com as pessoas, com o mundo, né? Ele faz isso consigo próprio, né? E dá uma ideia de que atingindo o universo, né? atinge o universo atingindo a si próprio, né? Dá uma ideia que parece que eu atingindo a mim próprio, eu vou atingir o universo, eu vou atingir o outro, né? Então esse é um movimento interno, é um movimento de pressão interna. Então, quando eu tenho essa paralisação desse fluxo, eu tenho uma intoxicação dos elementos energéticos na atmosfera psíquica, né? Então, a nossa psicosfera, como o André Luiz menciona, né? A nossa psicosfera fica intoxicada dessas energias, desse pensamento, porque a vida mental vai também construindo, né, a nossa vida psíquica e vai também minando as nossas emoções. Então, em André Luiz, no Missionários da Luz, ele fala de uma mulher que se discutiu com o marido e ela vai entrando numa certa indisposição íntima. E essa indisposição íntima, ela cria uma matéria mental fulminante, né? Fulminatória, assim que ele diz, né? E que corrói os centros de força com reflexos nas células físicas. Porque o movimento é sempre esse, né? Da questão o mental, o emocional, e vai chegando para o físico, né? Então, ele diz também, o André Luiz, num processo inflamatório, que os fatores imunológicos tornam-se desativados ou enfraquecidos pelo mau humor, pelo pessimismo, revolta, ódio, ciúme e viciações de qualquer espécie. Então, é muito importante saber, né, como que o nosso pensamento, como que o nosso mental vai atraindo para o físico todos esses desequilíbrios, né? É um desequilíbrio mental que vai atraindo para o nosso físico, porque é óbvio, né? A gente sabe que essas coisas, o nosso mental vai sendo refletido no físico, né? Como diz aquele ditado, né? Que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é muito importante a gente também se atentar a isso, né? Da importância de nós
mantermos uma psicosfera um pouco mais sadia, um pouco mais saudável, para que nós não soframos no nosso corpo, né, os desregramentos da nossa mente, né? Então, a gente vê, né, o corpo mental, o corpo astral, que é altamente moldável, né, que é o nosso emocional, que é diretamente ligado ao sangue via células no astral e que vai influindo na forma e função sobre o corpo físico, tá? Então esse é o caminho que vai fazendo esses pensamentos que a gente vai tendo, essas viciações que a gente vai tendo, essa autoimagem que a gente vai fazendo de nós mesmos, né? Então essa autoimagem vai degradando, indo até para o físico, né? E a forma e função dos nossos órgãos, tudo é dado também pelos centros vitais, né? E os centros de forças, eles refletem o nosso mundo mental, tá? E eles imprimem às células a cada especialização que as células têm, né? E normalmente os centros de forças mais afetados, né, por esse transtorno seria o cardíaco e o gástrico, né? Então, no mundo maior, André Luiz ele fala dessas forças mentais, esses vermes mentais, né, da tristeza e do inconformismo, que parece que a nossa mente mesmo, se a gente fosse ter o poder de ver o astral, né, ao nosso redor, a gente vai criando mesmo vermes mentais, porque com as nossas viciações mentais, né, e comportamentais, né? E em Ação e Reação ele fala que nós somos vítimas de nós mesmos, né? Porque a gente vai construindo, né, a nossa psicosfera e a gente vai construindo todos os transtornos e as doenças que a gente vai tendo, né? E uma das coisas mais complicadas na depressão, gente, é a culpa, né? Porque é muito comum, né, a gente ter muita culpa nesses processos depressivos, né? Então a culpa para o depressivo, né, para a depressão, é como oxigênio para o ser vivo, né? A culpa ajuda a afundar cada vez mais o indivíduo nessa autopunição, nesse autoflagelo, né? Nesses pensamentos derrotistas, nesses pensamentos viciosos, né? Viciosos nesse sentido que é quase um monoideísmo, né? Então, eu trouxe algumas frases aqui do Dr. Albert, de um espírito que ajuda a gente na AME, e ele ajuda a gente a entender um pouco, né, numa das psicofonias que ele deu, ele ajudou um pouco a esclarecer quais as viciações do pensamento, né, nos indivíduos que têm a depressão, né? Ele diz, né, que a depressão é uma incapacidade de entregarmos ao Criador as condições ideais para as nossas existências, né? Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando de uma confiança, do confiar, né, da fé, isso que a gente, né, da gente saber que tudo está certo, tudo está no seu devido lugar. Então, nessa confiança. Então, quando a gente tem uma incapacidade de entregar e de confiar, que isso é muito difícil, gente. Isso não é uma coisa fácil, tá? E ele fala depois, no final dessa psicofonia, que isso não é fácil. Isso não é fácil de se obter, né? Então, quando você não obtém algo, você se frustra. Quando você se frustra, como você não sabe ou não confia nas suas capacidades individuais, você acaba entrando na culpa, que aí você vai se distanciando das possibilidades de renovação. Porque né, ele diz que a base acaba sendo o orgulho, tá? E esse orgulho é o do não aceitar e não compreender as próprias limitações. Por isso que é muito bom, às vezes, a gente ter um autoconhecimento, né? E perceber, porque a gente vai
percebendo quais são as nossas próprias limitações, vai aceitando melhor essas próprias limitações. Então ele diz assim: distanciando-me das minhas próprias capacidades de realização, distancio-me do Criador, distancio-me da vida. Não confio em dias melhores. Olha o autoflagelo, você percebe? Não confio na possibilidade de renovação. Não confio na minha própria capacidade de superar aquela falta, superar aquele erro, aprender com aquele instante, porque assim tenho motivos para ainda mais intensificar o processo de culpa. Olha que interessante aí, né? Isso que a gente acabou identificando nos manuais, ele dizendo de uma outra forma, né? Como que esse autoflagelo ele acaba agindo na gente. Né? Só que o processo de culpa ele precisa ter, né? Se você entra num processo de culpa, de culpabilização por si próprio, ou esse processo de culpa ele precisa ter começo, meio e fim. Né? E culminar num propósito, em atitudes que possibilitem você enxergar e vencer as nossas limitações. Tá? E isso, às vezes, não se faz numa única encarnação. Às vezes a gente leva encarnações fazendo isso, trabalhando determinadas falhas de caráter, se assim posso dizer. Né? Por isso que nós temos aí encarnações dentro de encarnações. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec diz assim: admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho ao final abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. Então ele diz que a chave para sair da culpa é o arrependimento. Olha que interessante, né? Mas o arrependimento, né? O arrependimento ele tem uma questão aí, né? O arrependimento é o estar disposto a rever e a reavaliar algumas questões, né? Algumas convicções que a gente tem, alguns objetivos, alguns pontos de vistas, algumas percepções, né? E o arrependimento não é aquele, olha, não faço mais e daqui 5 minutos ou daqui, né, 1 mês, 2 meses, você volta a cair no mesmo erro. O arrependimento real, ele tem a característica de mudar a direção. Né? Se você está indo para esse lado, você percebeu que não é um lado legal, né? Que você está se dando mal, ou que você está sofrendo, você muda de lado. Né? Você já não vai mais por esse caminho, você vai para outro caminho. Então, o arrependimento real, ele tem como função mesmo redirecionar o seu caminho. Tá? Então, quando a gente tem o real arrependimento, né, você faz uma reavaliação das suas possibilidades renovadoras, que é a diferença que tem entre minar essas possibilidades renovadoras, que é o autoflagelo. Né? Então, quando você reavalia essas possibilidades e você criativamente vai mudando o seu caminho, né, vai mudando a direção, o processo depressivo ele vai evoluindo. Né? A culpa ela pode ser transformada em combustível para a ação. Né? É um estímulo para caminhar e fazer diferente através do arrependimento, rumo a uma renovação. Né? O arrependimento, de novo, né, não é arrependimento se não houver um movimento de mudança, no sentido de reparação. Tá? Então, o arrependimento vai sempre ter um movimento no sentido de mudança, no sentido de uma reparação. Né? E aí, no Livro dos Espíritos, né, Kardec diz, né, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. Né? E é variável para cada pessoa. Tem pessoas que aprendem mais fácil, tem pessoas que caminham mais devagar, tem pessoas que caminham... então, isso é estilos, né, de aprendizagem.
né? Não tem um caminho certo, né? Não tem um manual de viver, né? E aí, o Dr. Albert, no meio da psicofonia, ele diz assim, né? Que alguns questionamentos que a gente pode começar a fazer para nós mesmos, né? Esses questionamentos uns questionamentos diários que a gente pode fazer a nós mesmos, né? Será que não é o momento de me colocar na condição de filho que obedece, que entende e que se adequa às suas leis? Que mais posso encontrar que me oferece o Criador? Que me oferece a vida para suportar essa dor, para suportar essa decepção? Porque nós temos recursos, a vida nos dá recursos, né? Que recursos eu tenho? Que recursos que a vida dá para que eu possa enfrentar essa situação, para que eu possa ultrapassar, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa aprender de um modo diferente? Será que esse objetivo existencial que eu tinha colocado como proeminente para a minha existência era realmente importante? Será que isso que eu coloquei como felicidade para mim, como objetivo, será que isso realmente é importante para mim, naquele momento? O que posso eu diante da vontade do Pai? Senhor, ensina-me a compreender Tua vontade. Ensina-me a compreender por que aquilo que eu estava buscando não fui capaz de conquistar, ou por que não era importante ou necessário para a minha existência. Né? Então, o ponto principal do equilíbrio é a nossa capacidade de confiança, de fidelidade, nessa confiança para o Criador, e poucos são capazes de desenvolver essa confiança. Né? Então a gente está no processo de desenvolvimento dessa fé, dessa confiança, né? De nos colocarmos na mão dele. Então, a gente seguiu até aqui, né, falando como diagnosticar, como que é o mecanismo mental, né, desse transtorno, da depressão. E agora a gente vai falar um pouquinho desses fatores espirituais, né, que na maioria dos transtornos depressivos, aqui fala a Joana de Ângeles, né, que na maioria dos transtornos depressivos a causa apresenta-se como de natureza espiritual, tá? Ou após desencadeada por fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos. Então você percebe, ela fala das questões psicológicas, das questões fisiológicas e também fala da questão espiritual. Né? E quando isso acontece, né, quando existe uma influenciação espiritual, a depressão acaba tornando-se mais complexa, tá? Em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Tá? É apenas mais um fator, tá, gente? Não é o fator preponderante, mas é um fator dentre os outros. Tá? Então, existe, tá, uma herança genética e uma herança espiritual, né? E somos herdeiros de nós mesmos, né? E através da reencarnação, nós vamos adquirindo tendências comportamentais, nós vamos adquirindo hábitos, viciações mentais, a gente vai adquirindo débitos ou créditos e vai desenvolvendo habilidades, né? Que isso vai influenciando cada vez mais na nossa psique, em como nós vemos a vida, em como nós nos vemos, em como nós trabalhamos com o outro, em como nós trabalhamos com nós mesmos. Então, a gente vai tendo, sim, uma herança genética e uma herança espiritual, né? Então, e a gente sabe que a obsessão é sempre uma influenciação espiritual, né?
E é sempre uma questão de frequência vibratória, na verdade, né? A obsessão, né, é sempre uma questão de frequência vibratória. É sempre uma questão de afinidade, de sintonia, né? É muito curioso, eu não sei se vocês leram, né, o Voltaire, do irmão Jacob. Ele vai dizendo, né, como que foi o processo dele na influenciação de um médium, né? E ele foi dizendo como que é complicado, às vezes, para uma entidade se sintonizar com o médium, né? Ele vai dizendo dessa dificuldade, porque realmente a mediunidade é uma questão de sintonia, né? Como a obsessão é uma questão de sintonia. Então a gente sintoniza com aqueles que nos são afins. E se aquele espírito que vai falar, ou vai dar alguma comunicação, ou vai se comunicar de alguma forma, ele entra em contato com o médium, ele precisa de alguma forma ter também uma sintonia com esse médium. A mesma coisa acontece com a obsessão, né? De uma sintonia. Então, é o que o pessoal diz, que a gente abre guarda, né? Então, não vou entrar em méritos aqui, né, de explicar tudo isso, porque eu imagino que vocês já sabem. Mas a gente tem vários tipos de obsessão, né? De desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, a simbiose e a auto-obsessão. Então, quando existe uma influenciação perniciosa, um obsessor, a gente entende que toda obsessão é uma auto-obsessão, porque também a gente tem viciações mentais, a gente também tem as nossas fraquezas, e por não saber lidar com essas fraquezas e com essas nossas viciações de uma maneira criativa, a gente pode atrair sim amigos que vibram na mesma frequência, e isso acaba aprofundando ainda mais o processo que a gente já tinha naturalmente antes, né? E a gente tem nos graus de obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Quanto maior o grau da obsessão, também a gente entende que pode ser maior também o envolvimento e a depressão dessa pessoa, né? E se a gente for pensar, né, quais as entidades, ou quais as características das entidades que pode aprofundar ainda mais o nosso processo depressivo, a gente pode entender que aqueles raivosos violentos, eles podem aprofundar ainda mais. Porque se a gente entende que a depressão tem um processo de raiva lá no fundo também, a gente entende que esse processo de raiva pode ser aumentado, tendo alguma influenciação que possa aumentar esse sentimento. Os depressivos, né, os angustiosos, os culpados e os vingativos, né? Porque são características que a gente vê também, que são características da própria doença, né, do próprio transtorno. Então, todo o alvo de nossa atenção, e aqui a gente está falando de sintonia de novo, né, que o André Luiz fala no mecanismo da mediunidade, né, que todo o alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo. Ou seja, tudo que a gente atém o nosso pensamento, tudo que a gente, tudo que a nossa mente, né, tudo que a gente pensa e fixa o nosso pensamento é fator indutivo. Ou seja, compele-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Então, a gente entra, por conta da sintonia, numa frequência em que todos que pensam como nós, né, então a gente entra nesta frequência, então a gente vira, né, um mar daquele pensamento, né? A gente vai ajudando aquele pensamento a crescer, né? Por quê? Por conta da nossa atenção, né, que funciona como fator indutivo, né? Então, no livro Depressão e Mediunidade,
o Célio, né, ele diz o seguinte, ele tem os 10 mandamentos ali, alguns mandamentos infalíveis da depressão, né? Ele diz, né, desista de lutar, né? Então, se você quer continuar nesse processo depressivo, você precisa desistir de lutar, você precisa, isole-se, né? Construa ideias perturbadoras e concentre-se nela. Evite o bom humor. Guarde ressentimentos ao máximo. Mantenha-se em estado de consciência culposa. Olha para você ver, olha a culpa como que é poderosa mesmo, né? Converta-se em vítimas dos atos alheios. Imagine-se ou sinta-se doente, cada vez mais doente. Descuide do seu corpo. Então aqui ele está dizendo, ele está dando algumas dicas, né? Do que você precisa se atentar, né? Ao cuidar do seu corpo, né? A ter pensamentos bons, né? A assumir os seus próprios atos, a ter consciência deles e para poder modificá-los, né? Evitar ressentimentos, né? Resolver as coisas, não deixar, né, as coisas, os maus estares para depois, né? Ter muito bom humor, né? E construir pensamentos bons e concentrar-se neles, né? Estar junto com pessoas agradáveis, pessoas legais, e pessoas que agregam a gente, e se firmar, né, nos nossos objetivos. E o tratamento e a involução, né, para quem está no processo de transtorno depressivo, a gente, óbvio, precisa de remédio, né? Essa pessoa precisa de remédio, precisa colocar algumas substâncias que estão faltando por conta, né, das questões dos pensamentos, do seu organismo que estão faltando essas substâncias. Tem o tratamento psicoterapêutico, tá? A leitura do Evangelho e discussão, a água fluidificada, tratamento de passes magnéticos, a desobsessão, leituras enobrecedoras, estados meditativos, né, e oração. Hoje, a gente percebe que hoje em dia a gente está... É muito comum hoje a gente falar de meditação, né? O mindfulness e esses processos meditativos, a ciência está descobrindo que eles são muito importantes para o nosso equilíbrio mental, para o nosso equilíbrio psíquico, emocional, né? Então, uma boa meditação, ela vai ajudando você nesse processo, né? A oração, como meditação, também é muito bom, porque a oração também, ela traz aquele estado meditativo, né? E cultivar boas amizades, né? Isso é muito bom. E no livro Respostas da Vida, né, na lição 33, que chama Agentes do Conto, André Luiz diz o seguinte, né? A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é o fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar, na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Gente, obrigado, viu? Com certeza vocês gostaram dessa palestra do nosso querido Dr. Mauro Lima, psicólogo da Associação Médico Espírita. Agradecemos a sua audiência. Estamos à disposição para as suas perguntas pelo e-mail da divulgação @fiesp.org.br. Muito obrigada e até a próxima semana.